Bom, essa é a verdade. Boas pessoas não vão para o céu. Ei pessoal, como é que vocês estão? Quero compartilhar acerca disso e aproveitar também clarificar algumas coisas, porque muitas das vezes nós andamos e pensamos que boas pessoas vão para o céu, mas na verdade, boas pessoas não vão para o céu. Bom, na semana passada uma frase saltou no meu coração que até me deixou bem pensativo. A frase é esta: Jesus não nos chamou, não nos salvou para deixarmos de prostituir, roubar, mentir, murmurar, etc. Embora deixar isso faz parte da salvação, mas para ser santo, separado, completamente dedicado a Ele. E nisso eu acabei refletindo acerca da nossa salvação e da nossa natureza em si. Porque o que muitas das vezes nós acabamos sendo salvos pelo Senhor e acabamos entrando numa religiosidade, nem consigo dizer bem essa palavra, mas na religiosidade. Yes. E quando nós entramos neste lugar, a única tendência que nós temos é de nós fazermos coisas boas. Ou seja, desde que eu não fira ninguém, não insulte ninguém, vá para os cultos e faça o bem aos outros. E que isso basta. Mas, na verdade, a nossa vida não deve se basear nisso. Ou seja, Jesus não nos salvou para para nos fazer deixarmos dessas coisas. Jesus nos salvou para que nós sejamos completos nele. Se for a ver, muitas das vezes, quando o Senhor acaba falando para o seu povo, ele acaba mencionando que ele queria estar entre nós. Assim como em Jeremias diz que ele ia colocar um concerto eterno. Então, tudo isso, o que nos remete é que Cristo não morreu para nos deixarmos disso. Isso apenas será consequência. Consequência do quê? De nós termos estamos completamente inteirados nele, completamente dedicados a ele. E só para ter uma noção, quando a palavra de Deus diz que nós fomos feitos segundo a imagem de Deus, ou seja, Deus nos fez perfeitos e completos, santos nele. Mas quando nós pecamos, acabamos perdendo essa essência de santidade, essa essência de estar completo nele. E o homem acabou se afastando de Deus por conta do pecado. A natureza pecaminosa que nós acabamos de herdar é contra a vontade de Deus. Eu já disse aqui muitas das vezes em vários vídeos. Mas o que nós devemos perceber é que essa natureza não só é contrária, mas é contra. Tem todas as capacidades de nós nos rebelarmos contra o próprio Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que por mais boa que a pessoa seja, acredite, no pensamento, no seu coração, ele tem os desejos completamente ao contrário à vontade de Deus. Ou seja, por mais que a pessoa não fira ninguém, por mais que a pessoa não ofenda ninguém, ele com certeza vai ofender a Deus, porque a sua natureza é contra Deus. Ou seja, a natureza é contra, a natureza se rebela contra o próprio Deus. Ou seja, o potencial dele se afastar, ofender a Deus, está completamente em seu coração enraizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem nenhuma chance de uma boa pessoa ir para o céu. Por quê? Porque você, por mais que seja boa, você não vai ser boa ao tamanho de Deus. Por mais que você seja boa em questão de atos, você não vai ser boa em questão de perfeição de pensamento, perfeição do coração. E isso não vai levar ao céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, só para ter uma noção, se porventura você ver algum noticiário num jornal, por exemplo, ouvir dizer que um senhor matou uma criança, acredite, você não vai sorrir com aquilo. Antes você há de ficar tão nervoso, principalmente se ouvir se é uma criança muito pequena. Você dizer, por que fez isso e tal? É que ele não merece, merece ser condenado e tal. Só que o nosso julgamento para com isso é a nossa moral. Ele talvez pode dizer, não, eu já matei várias pessoas, aquela criança foi mais uma. Mas para ti que aquilo ali é ato desumano, você vai dizer, não, aquilo não merece, aquilo não sei o quê. O tanto julgamento que você vai dar. Mas, mas, se você for a perceber que esse julgamento é para sua moral, aí já é uma questão muito terrível. Por quê?
Porque Deus é santo, 3 vezes santo. Então, o julgamento do padrão de Deus vai ser a sua santidade. E a pergunta já é: quem passaria nesse padrão de análise de Deus? Um Deus que é 3 vezes santo, justo juiz. Quem passaria no padrão dele? Por quê? Porque se nós julgamos perante esse padrão, é porque nós sabemos, e não, a pessoa não pode matar alguém, essas coisas, é o nosso padrão de pensamento. Só que Deus é santo, 3 vezes santo. Então, não tem como nossas obras, que nós pensamos que não fiz mal a ninguém, mas nossos pequenos pensamentos errados não são nada diante de Deus, mas na verdade são. Por quê? Que não só estão contra a vontade de Deus. A Bíblia diz assim, no livro de 1 de João: todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei, nesse caso, a lei de Deus. Vou ler numa outra versão. Para aqueles que continuam a pecar, transgridem a lei de Deus, porque todo pecado é transgressão da lei de Deus. Ou seja, no teu mais mínimo pecado que você acha que não, só foi um pensamento, a Bíblia diz que é transgressão da lei de Deus. E se é transgressão contra a lei de Deus, não interessa se você não fez bem ninguém. Todos os padrões de comportamento é bom para a sociedade. Great. Mas para entrar no céu, o padrão é outro. O padrão é outro. Nós vamos já ver, a própria palavra nos ensina, por exemplo, na questão de assassino. Assassino é aquele que matou alguém, mas a palavra de Deus diz: se você odeia ao seu próximo, já é assassino. Ao ponto que também na questão de adultério, a palavra de Deus nos ensina que se você odiar para alguém com intentos, com pensamentos intrusivos, e você já adulterou com ele. E isso nos mostra que até nossos pensamentos estão inclusos na questão do pecado. Então, se você talvez é boa pessoa, great, mas o padrão de Deus para a vida eterna não é esse. Não é esse. E aí já fica, qual é o padrão de Deus para a vida eterna? A própria perfeição. E como é que vem essa perfeição? A palavra de Deus diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Ou seja, tudo o que eu acabei de explicar é basicamente isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o versículo anterior diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para a apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus também diz no livro de Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o padrão de nós entrarmos para o céu não é a nossa conduta, até porque todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, para que nós herdemos os céus, que é a vida eterna, é por Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, não adianta só termos conhecimento de Jesus, conhecermos Jesus, mas Cristo tem que ser nosso Senhor. Assim como, por exemplo, na cruz, em que Cristo foi crucificado, tinham 2 ladrões. Um reconheceu que Jesus era o único Senhor e que só Ele podia o salvar. O outro reconheceu que Jesus tinha poder, mas que ele zombava do Senhor. Mas um foi salvo e outro não. Ou seja, os dois conheciam o Senhor. Então, que possamos nos atrelar a isso, que as nossas boas obras são como trapo de imundícia, antes diz a palavra do Senhor, são como trapos de imundícia. Contudo, sendo pois justificados com Deus, nós temos paz com o próprio Deus em Cristo Jesus. E nisso, a vida eterna é por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. As pessoas não vão para o céu, mas aqueles que são salvos por Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus nos apresenta Cristo como o próprio Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como gênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso tudo para nos dar a salvação, para que herdemos a vida eterna. Pois Cristo
é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E é isso. Deus abençoe. Até um outro vídeo e peace.